Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Esse vídeo é sobre as conquistas, tanto de Botafogo na Libertadores quanto de Racing na Copa Sul-Americana. Hora de falar um pouco sobre como foi, não só as finais, mas a campanha, etc. Falar um pouco mais sobre os campeões continentais do ano de 2024 aqui no nosso continente. Então já peço você dar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora começar justamente pelo principal, né? O último a acontecer, o principal título, que era a Libertadores de 2024, onde tivemos o Botafogo finalmente chegando pela primeira vez à sua glória eterna, final no Monumental de Núñez, venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e chegou à grande conquista da Copa Libertadores, primeiro vez, o maior título da sua história, e pode ficar maior ainda, porque o Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro, e uma conquista épica. A gente se acostumou, principalmente eu sou criança, quem é mais velho principalmente, a ouvir a seguinte frase: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E essa frase geralmente é sempre para coisas negativas. Feitos inacreditáveis do clube, eliminações para times muito menores, perder situações que pareciam ganhas, seja jogos, seja campeonatos, como foi no passado. Isso sempre foi um faro para o torcedor do Botafogo, um torcedor cansado, um torcedor que um monte de decepção. O último grande título do Botafogo foi em 95, e desde lá, várias decepções. Teve vice em Copa do Brasil, Maracanã, mais de 100 pessoas no Juventude. Teve próprio 2017, o Botafogo chega aí longe na Copa do Brasil, poderia ser o ano do título. O time cai com o Flamengo. Na Libertadores cai pro Grêmio. Outras campanhas que começou bem, parecia que poderia ir mais para frente, o brasileiro não foi. Sem contar, tem o Copa do Brasil de 2007, um time perde na semifinal, tem muita polêmica de arbitragem, Figueirense, poderia ter avançado a decisão. Sem contar eliminações, sem contar rebaixamentos. O Botafogo aguentou tudo isso. E agora está vendo o time, sem contar tudo que aconteceu no ano passado, a perca do brasileiro da maneira que perdeu o Palmeiras. Só que em 2024, essa frase ganhou um novo sentido. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas mostram que essa frase pode ser usada de maneira positiva. Porque o time começa a caminhar na Libertadores fora de casa contra o Red Bull Bragantino, garantindo uma vaga na fase de grupos, jogando com um a menos no segundo tempo e segurando o empate. O Botafogo tinha vencido a ida no Rio de Janeiro e consegue a classificação segurando fora de casa o time do Red Bull Bragantino. E tinha terminado em 2024 até em alta, 2023 em alta, com um trabalho brasileiro. Naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer com o Red Bull Bragantino esse ano. E o Botafogo segurou aquilo, a torcida festejou bastante lá. E tem coisas inacreditáveis que acontecem com o Botafogo. Por exemplo, o time começar a fase de grupos perdendo os dois primeiros jogos, seja em casa para o Júnior de Barranquilla, seja fora, perdeu. Num grupo equilibrado, num grupo difícil, e o Botafogo conseguiu reverter esse cenário. Parecia até de provável eliminação, com 3 vitórias e um empate, se classificando. Lembrando que o Botafogo começou ano com o Thiago Nunes, a queda dele, a vinda do Arthur Jorge, muda muito dessa história toda do Botafogo. O Botafogo que nas oitavas enfrenta o Palmeiras que vai ser o grande algoz em 2023 e consegue superar esse trauma, vencendo o jogo de ida no Rio de Janeiro. E no jogo de volta, uma batalha épica, porque o Botafogo faz 2-0, parecia classificado, parecia que ia ser uma classificação tranquila, a torcida já estava comemorando. E o time novamente teve que encarar os seus traumas do colapso do ano passado, da perca depois de conseguir grande vantagem. O Palmeiras empata o jogo nos acréscimos, faz um gol ali aos 41, o primeiro, depois aos 45 empata. Não só isso, durante aquele período de acréscimo, o Palmeiras precisava de um gol para levar para os pênaltis, mete bola na trave e tem um gol anulado no último lance. Uma mãozinha do Gustavo Gomes foi o que salvou o Botafogo de ir para os pênaltis, talvez ser eliminado ali. E isso tirou um peso enorme das costas do time. Vai para as quartas finais, pega o São Paulo, que naquele momento vinha bem, com o sobrevivia, bem, bons resultados. O jogo de ida cria bastante chance, perde gols, a sensação que, putz, pode faltar. O jogo de volta, um bombe lotado, uma baita de uma festa da torcida de São Paulo, consegue fazer 1-0, jogando melhor. Tem um pênalti contra no final do primeiro tempo, poderia mudar completamente a história, viu o Lucas Moura isolar de vez a bola. E mesmo assim o time tomou empate no final. Até a final, São Paulo empata, o Morumbi vira aquele caldeirão. Parecia que nos pênaltis a história ia ser outra, ia dar São Paulo, mas o Botafogo vai lá e consegue se classificar novamente, supera a adversidade. Chega na semifinal e eu com um torno épico que o Botafogo faz com o Peñarol naquele segundo tempo, um dos maiores campeões de Libertadores, time de uma tradição imensa.
O Botafogo ele parece um time amador. Fez 5 gols em 45 minutos. Uma atuação histórica que selou a vaga na final. E aí chega na grande decisão, a gente vê um Botafogo perdeu o seu principal volante de marcação aos 2 minutos, logo no início do jogo, dá uma bicuda na cabeça do Fausto Vera. E o time joga mais de 90 minutos com a menos, contando os acréscimos, e consegue ser campeão. Não apenas por 1-0, consegue fazer 3 gols mesmo com a menos. Resiste à pressão do Atlético Mineiro, consegue ele se ajeitar. Muitos méritos também do Jorge não ter feito uma substituição logo de cara, não ter tirado alguém do quarteto ofensivo, ter recuado depois de um tempo ali o Marlon Freitas, fazendo uma linha de 5 e se deixando os 4 mais à frente. E, cara, quanto o time se doou também, né? Porque não adianta ele fazer mudanças táticas. Os jogadores, principalmente os diferentes, se doaram muito para fechar os espaços. E como o time soube ser cirúrgico nas chances que teve. Seja com o Luiz Henrique, e seja depois o Luiz Henrique, o grande nome, né? E o cara que vem para o Brasil em baixa, por causa da questão de aposta, parece meio que fugindo de todas as polêmicas lá. E aqui reencontrou seu futebol, faz grande temporada, voltou à seleção brasileira e foi o nome da final. Fez o primeiro gol, ainda sofreu pênalti no segundo, no lance de uma inteligência dele muito mole do Arana. E o Almada faz o segundo gol. E aí, a pressão no final, o Atlético faz o gol, muita bola na área, sem o seu melhor zagueiro, que era o Bastos, joga o Adrielson que foi um vilão em 2023, que apagou isso, né? O que ele jogou contra o Palmeiras, fazendo inclusive gol, e também o que ele jogou nessa final. O Barbosa nem se fala, que no começo levantou dúvidas, mas a reta final dele sensacional, em alto nível. E as contratações, como o time subiu muito de nível graças às contratações, não só no ataque, mas também na defesa, o Vitinho, Alex Telles, a chegada do John no gol, sendo muita segurança, todos os jogadores sendo fundamentais. E ali o lance do Júnior Santos, um lance incrível, para fazer o terceiro gol, início da jogada. E, cara, um cara que merecia, né, por toda a história de vida do Júnior Santos. E, além disso, é um cara que foi fundamental para o Botafogo chegar à fase de grupos. O Botafogo não teria chegado à fase de grupos, provavelmente nem passado de fase, sem o Júnior Santos, por tudo que ele estava jogando. O cara tem uma lesão grave e ainda consegue voltar e ser decisivo. É uma história épica, uma história incrível, uma história merecedora. O Botafogo mereceu esse título, foi um título mais que merecido, foi o melhor time no torneio, especialmente ali depois do retorno da primeira fase. Um time que jogou muita bola e é o melhor time do continente desse ano. Um título mais que merecido. O torcedor botafoguense merece muito aproveitar cada segundo dele. Depois de tudo que sofreu, não só nesse século, mas também no ano passado, o time finalmente exorciza todos os seus demônios, conquista o seu primeiro grande título, no século, o grande primeiro Libertadores, e vai com força total ao título brasileiro. 2024, que também marca o retorno do gigante do Racing. Não conquistava um título continental desde o final dos anos 80. Não chegava uma decisão continental desde o início dos anos 90. Não chegava a uma semifinal de competição sul-americana desde 97. Não tinha conseguido estar entre os 4 melhores, seja de Copa Comebol, Copa sei lá do que, Sul-Americana, Libertadores. Nada. O Racing quando chegava em competições continentais, era só figurante. Realmente conseguia ter um papel de destaque. E isso aconteceu na Sul-Americana. Da mesma forma que eu falei que o título do Botafogo merecia na Libertadores, na Sul-Americana então nem se fala. Assim foi o melhor time na competição desde o primeiro jogo, desde o início. Foi o melhor time da primeira fase. Passou por cima do grupo, um grupo que tinha o Red Bull Bragantino, o Racing atropelou eles, foi muito melhor, atropelou os outros adversários, chegou nas oitavas, atropelou o pobre do Huachipato no Chile, chegou nas quartas, perde o Atlético Paranaense na ida, no jogo até tinha jogado melhor no primeiro tempo, mas no jogo de volta, jogando em casa, diante do seu torcedor, fez valer o mano de campo e passou por cima também, 4-1, sem muita autoridade, especialmente no primeiro tempo. E aí tem a grande batalha das semifinais, a grande batalha com o Corinthians, de um Racing que também mostrou nessa semifinais contra o Corinthians muita capacidade de sobreviver. Um time que vai estar contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, um time que soube bem aproveitar as fragilidades dos seus adversários, soube explorar isso a seu favor. E um time que, ofensivamente, muita capacidade, mostrou sul-americano isso, um time como ofensivamente tem muita capacidade de criação e, mesmo defensivamente não sendo mais seguro, soube sobreviver, soube em momentos de pressão segurar os seus adversários. E a campanha sul-americana foi muito bem pro Racing. Não só para o estímulo do torcedor, não só para voltar a levantar um grande título, até mesmo no campeonato argentino. O Racing estava ali irregular, mas na campanha sul-americana foi fazendo com que o time subisse de nível também no campeonato argentino. Tanto que chegou a entrar na briga pelo título até, algo que estava meio distante, graças também à queda de desempenho do Vélez.
apesar de que o Racing não deve ser campeão, mas é um time que, né, chegou à reta final ali com chance. E que na Neoquímica Arena sai atrás, um Corinthians jogando muito bem, um jogo difícil, mas o time soube ter calma e buscar o resultado, soube segurar a pressão do Corinthians no final, e depois que foi pra cima, muita bola longa, chegou a ter chance, o Racing soube sobreviver, e no jogo de volta, pelo mesmo cenário, o Corinthians começa o jogo jogando muito bem, faz 1-0, poderia ter feito o segundo gol, e né, explorando muitas deficiências defensivas do Racing, e o Racing soube, né, manter a calma, soube controlar, soube sofrer, né, soube evitar o pior, e tinha jogadores ofensivos capazes de fazer a diferença. E foi o Quinteiro que fez a diferença com o pênalti, depois aproveitando a falha. É um time que também, quando o adversário bobeia, ele não perdoa. E no segundo tempo, deu pouca chance para o Corinthians e garantiu a vaga na final. E aí, na final, novamente, o Gustavo Costas conseguiu explorar os defensivos do Cruzeiro e uma equipe que veio para ganhar o título. O apoio do seu torcedor fez uma linda festa. Hein? Assunção começou o jogo muito forte, soube explorar também os problemas defensivos do Cruzeiro, soube explorar o Cruzeiro também começando abaixo, soube explorar um Castro que não estava muito bem, e um time que abriu a vantagem 2-0 e depois, defensivamente, também cedeu pouco, né? Como o Cruzeiro tivesse conseguido criar tantas chances assim. O Cruzeiro até faz o 2-1, mas foi o Racing que não sofreu tanto assim. E na hora que teve a oportunidade no final, matou com um contra-ataque, no 3-1 ali, para um título indiscutível, um título de um grande, gigante clube argentino, e estava há muito tempo longe das glórias sul-americanas. E nesse tempo todo viu outros times conquistando, e não só o Boca tem uma equipe histórica ali no início dos anos 2000, viu o River Plate na década passada com o Gallardo, viu até o Independiente, que também não tem os seus melhores anos, mas chegou a ser campeão da Sul-Americana 2 vezes na década passada, e o São Lourenço conquistar sua primeira Libertadores na década passada, e o Estudiantes ganhar a Libertadores de 2009, chegar em final de Sul-Americana, viu o Arsenal de Sarandí foi campeão da Sul-Americana nesse século. O Huracan bateu o final do Sul-Americana, perdeu, mas tudo bem. O Lanús não só ganhou a Sul-Americana, como chegou também em outra final e bateu o final de Libertadores. Ou seja, o Racing, o torcedor do Racing nesse século, não só o torcedor dos grandes clubes, mas o torcedor até dos times menores, chegando longe em competições sul-americanas, e o time não. E finalmente conseguiu conquistar esse título de Sul-Americana, que é uma autoestima incrível. A torcida do Racing é uma das mais fanáticas da Argentina. O argentino já é fanático, a torcida do Racing é uma das mais. E era um torcedor que há muito tempo também merecia essa glória. Então, os títulos sul-americanos ficam em ótimas mãos. De duas torcidas apaixonadas, duas torcidas que tiveram um século difícil, que sofreram bastante, que viram também rivais tendo momentos de glórias e se perguntando quando chegaria a vez deles, e que finalmente chegou, e chegou de maneira muito merecida. Dois times que ganharam suas competições, tanto o Botafogo na Libertadores quanto o Racing na Sul-Americana, ganharam jogando bola, ganharam sendo melhores. E o título mais do que merecido de ambos. E ganharam também mostrando tendo bons jogadores. O Botafogo, um time melhor, pô. Aí você fala de John no gol, Vitinho chegando bem na lateral direita e Alex Telles na esquerda. Mas você ainda teve na zaga Bastos e Barbosa, o Adrielson sendo importante nessa reta final também. No meio, uma dupla ali com Gregory e Marlon Freitas. E o ataque, né? As opções de ataque no Botafogo, o Almada, o Luiz Henrique fez uma competição incrível. Savarino também fundamental nessa temporada. Ainda teve o Júnior Santos, que foi decisivo lá no início e voltou para ser decisivo na final. Matheus Martins chegou com boa opção de banco. E o Igor Jesus se tornando o centroavante titular, chegando até a seleção brasileira. Tudo isso sob o comando do Arthur Jorge, um técnico português, terceiro título de um terceiro português a ganhar Libertadores desde 2009. É o quarto título de um português, então 2009, 2020, 21, 22, 23 e agora 24. Nas últimas 6 edições de Libertadores, foram 4 técnicos portugueses que ganharam. Um com o Jorge Jesus em 2019, 2 com o Abel Ferreira, sob o comando do Palmeiras, agora o Arthur Jorge pelo Botafogo. E também mostra esse renascimento do Botafogo, especialmente desde a compra pelo Textor, investindo dinheiro no clube, melhorando também aos poucos a situação financeira, questões de estrutura, mas especialmente investindo bastante no time e tirando o Botafogo do cenário de brigar contra o rebaixamento, de um cenário de coadjuvante, colocando ele no cenário de protagonista em competições e agora conquistando a Libertadores. E de um Racing também muita qualidade, né? Bom trabalho do técnico Gustavo Costas, que vai subir de patamar dentro do futebol sul-americano, mas também com seus bons jogadores, o goleiro experiente, o Arias, há anos no clube, o Martirena, provavelmente vai estar no futebol brasileiro na próxima temporada, se destacando muito na lateral, na ala. No meio campo você tem o Almeida, que é outro que teve no futebol brasileiro também, muito valorizado, mas outros jogadores também se destacando no setor. E no ataque você tem tanto o Quinteiro, que foi decisivo na semifinal contra o Corinthians, mas também o Adriano Martins sendo decisivo durante toda a competição. Então, o Racing também tinha qualidade no meio para frente.
E dois times que destacam também por isso, essa capacidade ofensiva. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha visão, falando um pouco dos títulos, tanto de Botafogo na Libertadores quanto de Racing na Sul-Americana. Deixem nos comentários sua opinião sobre o título de cada um. E não se esqueça também de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.